Mostra-me com quem andas, eu te direi quem és. Let me walk into your house. Let me see what's laying on the table. Let me see how that Bible is marked up. Let me see what's those true stories. Deixe-me entrar em sua casa, deixe-me ver o que está em cima da mesa, deixe-me ver como aquela Bíblia está marcada, deixe-me ver onde é tudo histórias verdadeiras. Let me listen to what kind of music you're running on your radio. Let me see what kind of pictures you got in your house. I'll tell you what you're made out of. Yes, sir. Deixe-me ouvir que tipo de música você está tocando em seu rádio. Deixe-me ver que tipo de fotos você tem em sua casa. Eu lhe direi do que você é feito. Sim, Senhor. That's what your soul's a being on. Regardless of what your testimony is, your fruits prove what you are. Right. Oh, it's the truth. Your soul feeds on something. É disso que sua alma está se alimentando. Independente de qual seja o seu testemunho, seus frutos provam o que você é. Isso mesmo. Oh, é verdade. Sua alma se alimenta de alguma coisa. And whatever the characteristic of your soul is, that's what it'll show forth. That's the reason Jesus said, by the fruit you shall know them. E seja qual for a característica de sua alma, isso é o que irá mostrar. É por essa razão que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Estamos felizes de estar na casa do Senhor uma vez mais, para adorar o Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar o corinho 34. Eu venho dizer ao meu Salvador. Eu venho a dizer, eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti, que eu amo a ti com meu coração. Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Amém. Louvado seja nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eterno Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Venhamos, ó Deus, animados, Senhor, para adorar o Teu santo nome. Amém. Nós queremos, ó Deus, Te glorificar e bendizer, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom para nós, Pai. Amém. Obrigado por o Senhor ter enviado, Pai, Teu mensageiro para nós, Pai. O Teu profeta, Senhor. Em tudo nós somos gratos a Ti, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe-nos, Pai, uma vez mais, cada um, Senhor. Cada um que entrou por essas portas, seja grandemente abençoado, Senhor. Ó Deus, pedimos perdão também de nossas falhas, Senhor. Também, ó Deus, aqueles que nos assistem na internet, Pai, nossos irmãos, que sejam grandemente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo, que te damos graça. Amém. Pode assentar, amados. Que bom que você veio hoje à casa de Deus.
Deus. Vamos cantar também o hino 104. Logo após esse louvor, nós vamos ouvir o hino com a irmã Deise e a irmã Eliane. Amém? Graças a Deus. Hino 104. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vida de Cristo está se aproximando. E não me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Vem para os remidos, lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vida gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu
Irmã Deise e a irmã Eliane. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, amados irmãos, nos colocar em pé. Irmão Mateus, que vai passar nos ofertas. Poderoso amado Pai Celestial, ó Deus Santíssimo, nos encontramos mais uma vez aqui, reunidos em Sua presença, Pai. Viemos aqui para adorar o Seu santo nome, Pai.
ouvindo a sua palavra, Pai, e cantando esses hinos. Amém. Abençoa cada filho seu que entrou por essas portas, Pai, visite aqueles que porventura não puderam estar aqui. O Senhor possa ir de encontro com cada necessidade aqui presente, Pai Santíssimo, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora também, como parte deste culto, Pai, oramos por essas ofertas que é para a sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais perto quero estar, um hino pedido especial dos irmãos, é 83. Glórias a Deus. Logo após esse hino, daí nós vamos ter mais um louvor com a irmã Natália, né? Irmã Natália e a irmã Juliane, amém? Graças a Deus. 83. Hey
abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, irmãos. Que bela história de sua grande glória, nasceu o Salvador, eterno Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Oh, quanto amo e fiel adoro, és minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus do amor. Grande é o mistério, incomparável. O Verbo se encarnou e ao mundo ele desceu. O plano oculto desvelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Oh, quanto amo e fiel adoro, és minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus do amor. Oh, quanto amo e fiel adoro, és minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus do amor. Amém. Vamos nos colocar em pé para nós receber o pastor. Vamos
expressar sublime graça que o infeliz salvou. Nessa oração por Levi, o filho do irmão Lucas, né? Que é o neto da irmã Zilda, que está internado. Vamos orar a favor dele também. Se você tem um pedido, deseja fazer conhecido, fique com a mão levantada. Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai poderoso, santo e eterno Deus, nós estamos felizes de poder estar em tua casa, ver reunido, Pai, a tua família, os teus filhos, ó Pai. Cremos que somos a família de Deus. E estamos aqui, Pai, reunidos com um propósito de ouvir o Senhor. Ouvir a tua voz, ó Pai. Viemos aqui em companheirismo cristão, mas o nosso primário, o companheirismo primeiro que nós temos é com a tua palavra. E é certo que o Senhor falará conosco esta tarde. Anima a nossa fé, abençoa teus filhos, ó Pai, a cada dia. Recompensa a cada um que se esforçou, Pai, nessa tarde para estar aqui, Senhor. Largou seu dia de descanso ali, Pai, para poder estar, Senhor Deus, ó Deus, reunido com os teus filhos para ouvir tua voz. Recompensa a cada um, ó Pai, se estão buscando uma cura, uma libertação, que o Senhor abençoe eles. No precioso nome de Jesus Cristo, encomendamos cada vida a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a ser melhor cristão, ensina-nos a Tua palavra, Pai, a cada dia. Pai, no nome de Jesus Cristo. E aqui, Senhor, oramos a favor do Levi. Pai, o inimigo é sujo, Pai, não tem pena de uma criancinha, Senhor. Ele ataca tudo que pode, mas nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus Cristo e a expulsamos, Senhor. Satanás, tire as mãos da propriedade de Deus, no nome de Jesus Cristo, e que ele receba a cura, a libertação, a bênção do Senhor. E pedimos, Pai, agora, fala com cada um de nós. E tudo que formos meditar aqui, Senhor Deus, essa tarde, junto com os teus filhos, que sirva de benefício a nós, ó Pai, e que saiamos melhor, mais revestidos com a Tua palavra, e mais cheios do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade, né? Graças a Deus, que temos alguns irmãos que é a primeira vez que estão aqui, né? Eloíta, Eloí, irmão Bardelina, a primeira vez, né, irmão Bardelina? Irmão Rodrigo também, né? Irmão Vanderlei, que Deus abençoe, né? Amém. Os demais já estão sempre presentes aqui, né? O irmão Fábio lá, que sempre está nos cultos jovens, né, irmão? Graças a Deus.
Meus amados, eu gostaria, mesmo sentado com vocês, nós vamos meditar um pouquinho. Abra a Bíblia em Apocalipse 9. Eu creio que nós estamos vivendo em uma era terrível, né? Uma era onde as pessoas estão com valores invertidos, e também é uma era onde o profeta diz que a era de Laodiceia era uma era neurótica, né? Uma era terrível, onde as pessoas perderam a mente, né? O correto da mente, mas pela graça de Deus teria um povo que seria separado por Deus e que estaria, né, na sua mente perfeito, porque estaria ao lado da palavra, estaria sempre com a palavra de Deus. Então, Apocalipse 9 diz aqui, falando do quinto anjo, né, da quinta trombeta, ele diz aqui: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpião da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leões, e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpião, e grilhão nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Amém. Nós vamos iniciar aqui ouvindo uma oração do profeta. Os irmãos inclinem o rosto. Eu vou passar aqui, se eu conseguir aqui. Só um pouquinho, enquanto nós vou ter que passar aqui, o caminho não está funcionando aqui, mas enquanto nós reiniciamos aqui, o profeta ele vem falando dessa era, que essa é uma era neurótica, né? É uma era terrível, e nós estamos vivendo bem no meio de tudo isso, aonde o homem tem se tornado completamente demente, né? Tem coisas que nós estamos vendo aí diante de nós, e isso está, o profeta diz, preparando o terreno, né, para o Armagedon. E nós vivendo nesses dias, nós temos que estar bem conscientes, né, de que
os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que recebem o Espírito Santo, eles estão fora disso. A noiva de Cristo, ela escapa desta tentação que há de vir sobre a terra, dessa hora terrível. Mas aquele que não tem o selo de Deus, ele será atormentado. E o profeta, ele vai falar para nós, aqui eu quero primeiro essa oração dele aqui, para nós iniciar. Ele está falando sobre esses acontecimentos desses últimos dias. E Satanás, ele será solto um dia desses, e visões e coisas que estão na mente das pessoas, aonde tem trazido, né? Por telefone, pela internet, aonde nós vemos, né? É monstro, é desenho terrível, as crianças com esses aparelhos de telefone na mão, né? E vendo todo esse tipo de coisa, o profeta diz que justamente está preparando a mente para esse ataque final aqui, aonde vai entrar, né? Esses monstros. O profeta diz: não vai tocar a erva, não vai danificar nada, porque vai estar dentro da cabeça e não vai conseguir fugir disso. Aonde se esconder vai estar ali. É uma perseguição, uma perturbação mental, e o povo está sendo preparado para isso. Isso está acontecendo, e nós vemos, né? Muito disso. Se você vê pessoas que estão tentando se tornar cachorro, né? Pessoas que adotam bonecos, pessoas que fazem um monte de coisa. Então, tudo aí diante de nós, né? E antigamente a televisão ainda, por meio de algum governo, alguma coisa, tinha alguma censura, e o profeta já atacava isso. Agora pense que você tem um aparelho dentro de casa que não tem nenhuma censura, e pense que você tem um filho que é mais inteligente que você, que sabe desbloquear a senha, que sabe pegar as coisas, que sabe fazer tudo isso, e não tem o que fazer, né? E é a ele. E o que ele não aprende em casa, ele aprende na escola. Vem de lá. Então, pense como nós temos que orar, como nós temos que estar revestidos do poder de Deus, porque o diabo vai fazer de tudo, né? Ele não vem para prejudicar os dele, mas vem para tentar tirar os filhos de Deus e trazer, né, uma perturbação no lar, na casa. Então, o profeta vai falar um pouquinho para nós essa tarde, né? Eu só queria mostrar isso aqui para nós iniciar. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem chamada Influência, mas antes aqui, na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, o profeta faz essa oração. Quero ver se nós pegamos aqui. Querido Deus, nós te agradecemos por recebermos nossa dieta espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, de que a vitamina da palavra faça crescer filhos de Deus. Ela não tem influência sobre nenhum outro tipo de caráter, somente sobre filhos e filhas de Deus. De modo que te agradecemos por ela. E rogamos, Deus, que nos beneficiemos com isso, e não somente te agradecemos. Nós te agradecemos por ela, mas que usamos a força para tentar, por amor, persuadir pessoas a crerem em nosso Deus. Os inconstantes, os pecadores, as mulheres, os homens, os moços, as moças nesta era. Pedimos, Senhor, que as condições mentais, a era nervosa em que as pessoas estão vivendo, as está deixando loucas para cumprir exatamente o que a Escritura disse e prometeu. As grandes coisas hediondas que viriam sobre a terra, como gafanhotos, para assombrar as mulheres que cortam o cabelo. Eles terão cabelos compridos, como uma mulher. E diversas visões hediondas, elas serão capazes de ver, Senhor, nessas condições mentais iludidas em questão. E então gritando para as rochas e montanhas, mulheres que serviriam de mãe a cães e gatos, e não criariam filhos para te honrar. Aquelas a quem tu deste filhos, e elas os
conceberam, soltam-nos nas ruas para fazerem como queiram. Não é de admirar que tu disseste, Senhor, quando estavas indo para a cruz. Então começarão a gritar para as rochas e para os montes caírem sobre eles. Nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até este tempo. Temos a Escritura sendo criticada, provada. É exatamente como vemos isso, Senhor, a Ti com nossos próprios olhos sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra, porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso agora, então veremos isto com o nosso próprio olho. Que sejamos encontrados nele, Senhor, o único lugar provido, e ele é o sacrifício. Nós o trazemos o que ouvimos a respeito de Jesus Cristo, a casa de Deus pelo batismo do Espírito Santo, através do nome de Jesus Cristo. E ali nosso sacrifício é aceito e nós somos trazidos para a família, porque ainda nos extraviando no mundo, nós fomos ordenados filhos e filhas de Deus antes da fundação do mundo. Obrigado por isso, Pai. Oh, como alguém poderia alguma vez dar as costas a algo assim, quando encontraram a verdade, que Deus os selecionou para sair do mundo? Houve milhões que se perderam no dia em que eu fui salvo. Ó Cordeiro moribundo, como posso jamais te agradecer? Como pode o meu coração jamais ser reverente o bastante perante ti? Ajuda-me, querido Deus, a viver fiel. Ajuda o meu povo a viver fiel. Eu rogo por eles, Senhor, cada um, para que tu o faças. Deus, de algum modo eu não saberia como, eu não sei como, simplesmente te pedi, Senhor. E talvez eu nem esteja pedindo isso da maneira correta. Todavia, perdoa a minha ignorância, Senhor, e somente olha para o meu coração. Eu rogo que nenhum deles se perca, nenhum deles, Pai. Eu os declaro como teus, cada um para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vemos que o profeta orando ali, né? Visões, coisas que acontecerão, e é bem nesse dia em que o homem tem perdido sua mente. Eu quero ler aqui, nós não temos traduzido essa mensagem, mas a mensagem que não sabeis, o profeta diz aqui assim: agora vejam ao Espírito prosseguir. Só um pouquinho mais atrás aqui. Leram aqui na revista Seleções deste mês que um homem e mulher desta maneira, mocinhos dos 20, aos 25 anos, estão entrando na menopausa, que você passa pela mudança de vida na meia-idade, segundo a ciência, entre os 20 e 25 anos. Antes era como aos 30 ou 35 em meu tempo, e no tempo de minha mãe, uma mulher nunca chegava à menopausa até a idade de 40 a 45. O que é isso? É a ciência, é a comida, o híbrido que tem pervertido todo o corpo humano, até que nós temos tornado um montão de massa corrompida. Bem, se o ser físico está corrompido e célula cerebral não está no ser físico, agora vejam ao Espírito prosseguir isto. Haverá um tempo, no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. A Bíblia diz: gritarão e clamarão coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo. Haverá tais coisas como formigas que se levantam da terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro
voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura, e as pessoas o verão, gritarão e clamarão e chorarão por misericórdia, porém será a praga. Esperem quando pregue a abertura das pragas. Amém? Então veja, tudo isso está, né, na mente da pessoa. Tudo isso estão olhando, né? Às vezes as crianças pegam esses telefones nossos, né? E também estou falando para mim, tenho filhos também pequenos, e vem coisas ali que assustam, não conseguem nem dormir à noite e começam a ficar nervosos, né? E até depressivo por causa dessas coisas que estão vendo. E isso tudo está entrando no nosso lar, né? Nós, como cristãos, sempre pregamos, o profeta sempre pregou contra a televisão. Pense que a televisão, né, até no Brasil, muito tempo atrás, ela era restrita, né? Era fechado, né? Canais tinha restrição, mas hoje você põe um telefone na mão de uma criança que ele abriu o YouTube, tudo que tem de imundícia ali vem para ele. Ele assiste tudo. E a gente muitas vezes, né, para se livrar de uma criança que está chorando, a gente dá um telefone para ela, para conversar, né? Às vezes a gente chega uma visita na casa, mãe, deixa eu assistir um desenho. E nós, é rápido, né? Para se livrar rapidinho, a gente quer ficar sossegado, né? E daí não está vigiando e de repente tudo isso acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? E depois vai se tornando o mundo em que nós estamos vivendo, né? E sem reverência, sem respeito. Uma vez eu fui fazer a reciclagem da carteira de habilitação e estava lá e aquele instrutor estava falando, né, que chegava cada tipo de gente ali para fazer carteira que deveria, em vez de dar uma carteira para ele, deveria se internar. Pessoas até com arma na cinta iam na autoescola lá para fazer a carteira de habilitação. E pense, né, no jeito que anda o trânsito hoje, as pessoas se xingando, se destratando, e tudo isso, e muitas vezes o filho está do lado, né? Está ouvindo tudo. E o profeta diz que cada geração piora, e se piora, né? Ele vê o pai fazendo, então ele vai ser pior do que o pai, cada vez piorando, e vamos chegar num ponto onde que é completamente insano, louco, e o profeta diz sobre isso, e é a era que nós estamos vivendo. Eu quero ler, antes de nós entrarmos, irmãos, desculpe, mas eu quero ler isso aqui. Na era da igreja de Laodiceia, o profeta diz assim: Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. Isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em provas como abençoado e a sua atitude como de gozo, ao passo que essa descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Quão estranho, nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos,
dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era a jactancia de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era a jactancia de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era a jactancia de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial, e estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro, há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento, e sem uma razão conhecida, e os corações dos homens estão desfalecendo de medo, e o mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. E ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não há paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios diz: o meu Deus não tem paz. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repentina destruição. E apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão preparados para o que vem sobre a terra. Desculpe, irmãos. Eles ainda estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todo o seu esforço terreno, estão realmente opondo-se a si mesmo e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão nesse movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais tão formosas, coroas tão magnificantes, treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo digno de pena, porque em breve serão dignos de ira. Amém. Louvado seja Deus. Então, essa é a era em que nós estamos vivendo. Se mostra muito científica, né? E por fim está levando o povo à loucura. Remédio para dormir, de manhã cedo para acordar, né? Para despertar e ter um bom dia tem que tomar um monte de remédio.
Isso aí é só a graça de Deus, né? Nós devemos entrar em oração, devemos pedir misericórdia a Deus, porque essa era é a era mais terrível que nós estamos vivendo. É a era de Laodiceia, a pior era, mas no entanto eu creio que a noiva de Cristo ela tem a palavra de Deus. Ela está protegida disso, né? Mas quando você realmente está debaixo da palavra, porque falar que a palavra do mensageiro é certa é uma coisa, agora você tomar toda ela é outra, né? Então nós devemos de estar, né, mais rendido a Deus, e o profeta ele tem nos ensinado sobre isso. Nós devemos realmente crer na palavra de Deus e obedecer ela, amém? E nós observar o que nós estamos fazendo, né? Por causa de a facilidade da era oferecer tantas coisas que ela tem oferecido, nós vamos ficando um pouco relaxados, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Então nós temos que pedir graça e orar mais, pedir: Senhor, me ajuda, porque nós estamos vivendo num tempo terrível, né? O tempo em que nós estamos vivendo é o fim do fim, né? Nós sempre falávamos do fim, hoje nós estamos vivendo no fim mesmo. Nós devemos então estar bem alicerçados na palavra, pedindo graça, misericórdia e não desviando dela, amém? Nós vamos nos pôr de pé, nós vamos agora passar a mensagem, né? Essa mensagem titulada Influências, ela foi traduzida agora. Eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. Ela foi pregada 15/2/64 e o profeta vai ler as escrituras. Os irmãos que têm a Bíblia, procurem Isaías capítulo 6. Nós vamos estar entrando nessa mensagem. O profeta vai dar um conselho aqui, né? Como nós devemos se afastar do pecado, como nós devemos não se sentir pessoas fortes, né? E cada dia está mais longe do pecado, fugir até da aparência do mal. Amém. Então, eu creio que nós vamos ser essa tarde grandemente abençoados. Mas lembre-se, irmão, nosso lar, nossa casa tem que ser protegido desses espíritos que estão entrando, né? E a mente dos nossos filhos ser protegida. Nós temos esse dever com nossas crianças, com os nossos filhos, de proteger, né? A vida deles, enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade, nós dá o melhor para eles. E nós podemos fazer isso, né? Nós tiramos isso antes que aconteça como muitos, né? Depois que dá bastante corda e tudo, né? Até ataca os pais quando vai tirar um telefone. E a gente vê, né, que quanto crime tem acontecido, adolescente que se tira ali o telefone dele, depois ele fica tão revoltado que às vezes quer até tirar a vida do pai e da mãe, né? E quando isso não, para não acontecer, chegar nesse ponto, você tem que cortar isso antes, tirar isso antes, né? E quando eles chegarem também na idade da adolescência, ou muita oração por eles, para que eles cheguem ao ponto de aborrecer essas coisas, ter nojo disso, né? De internet, dessas coisas que passam, né? Que tem a idade de criança, nós sabemos disso, que eles gostam do desenho, gostam de ver essas coisas, mas quando chega na adolescência, se eles estiverem bem estruturados, né? E ouvindo a palavra, eles vão chegar ao ponto de aborrecer essas coisas, não querer mais ver isso, né? Que Deus nos ajude. Então, o nosso irmão vai estar soltando a mensagem, né? Nós vamos ouvir a mensagem Influências, que o Espírito Santo acrescente as bênçãos a nós. Amém.
mesmo. Acho que devemos nos levantar quando lemos a sua palavra, vocês não acham? Então, fiquemos de pé só um momento enquanto lemos a sua palavra. Vou ler esta noite para uma lição sobre a Escritura, encontrada no livro de Isaías, capítulo 6. Ouçam bem. Nos dias em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Inclinemos a cabeça agora. Ai, sentimos-nos como Isaías se sentiu. Ai de nós, porque os nossos olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Nós te agradecemos, Senhor, por haver um processo de purificação nesta noite, que pode tocar não só nossos lábios, mas nosso coração e nossa alma, e nos purificar de toda a nossa impureza. Porque é verdade que habitamos entre pessoas de lábios impuros, e também os nossos lábios são impuros. Rogamos que o grande Espírito Santo venha e toque nossos lábios e nosso coração com unção. O fogo do Espírito Santo, do altar de Deus, e nos purifique de toda a nossa incredulidade e dúvidas, para que Ele possa entrar e fazer sua morada conosco, pois nós o amamos e o veneramos e o adoramos. Rogamos, Pai, esta noite, se houver alguém aqui que ainda não recebeu esse toque purificador do grande Espírito Santo, o fogo de Deus, que esta noite, esta obra, seja realizada neles, por amor do reino de Deus. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora, tentarei sair cedo. Não quero que percam a escola dominical. Agora, não há problema perderem um dia de trabalho. Vocês não perderão muito. Mas segurei-os até as 9h30 ou algo assim na outra noite. Mas, independente do que fizerem, não faltem à escola dominical. Agora, meu tema esta noite é influências. Queremos ler esta história. Devemos abrir em 2 Crônicas, capítulo 26, e vocês podem lê-la. Este Uzias era um jovem pastor, e ele, segundo Crônicas 26, nos diz que ele foi ungido rei aos 16 anos. E o pai de Uzias, um homem pio, e este homem era um bom homem.
tendo pais e filhos. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora vemos que, geralmente, eu acho que hoje, nosso grande problema é o que cremos ser a delinquência juvenil. É um pai ou uma mãe delinquente, um lar delinquente. Nosso povo se afastou das coisas com que eles deveriam ter ficado. A igreja ficou morna ou fria e os filhos saíram para o mundo. Agora, Hollywood lança muitos filmes e televisões e tal, que são até sem censura, onde falam palavrões e usam o nome de Deus em vão. E era considerado errado as crianças das igrejas da santidade irem a sessões de filmes ou ao cinema. E agora Satanás deu um salto à frente, trazendo-os para dentro de casa, na forma de televisão. E então, sem censura. E essa é a maneira que Satanás gradualmente entrar, como era o antigo tobogã. Muitos de vocês não se lembram, pois são muito jovens. Era um entretenimento para as crianças. Você se sentava em seu tobogã e ficava dando voltas e voltas. Havia um buraco, uma depressão, e todos desafiavam uns aos outros para ver quem chegava mais perto dela. E depois de um tempo, antes que percebesse, lá seria você para baixo. É assim que o pecado é. Não brinque com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele. Veja o quão longe você pode ficar dele. Está vendo? Não se arrisque. Se vai se arriscar, eu não quero risco. Amém. Disseram que certa vez um velho escocês ia atravessar uma montanha e as charretes estavam esperando. Cada homem queria levá-lo para o outro lado. Ele disse: quero que o melhor charreteiro me leve. Um deles disse: bem, posso conduzir meus 6 cavalos a galope dentro de 25 centímetros daquela borda em volta dessa montanha. Cair era morte. Disse: sou bom o bastante para conduzir meus cavalos com segurança em volta dela, dentro de 25 centímetros das minhas rodas e não cair. O outro disse: posso fazer melhor. Posso dirigir a uns 15 centímetros ou 10 centímetros e nunca cair. Ele disse: e o senhor? Disse: bem, não sei, não gosto de fazer isso. Eu vou longe da beirada do barranco. Ele disse: leve-me você. Isso mesmo, é esse. Não se trata de quão perto você pode chegar e quão forte acha que está. Fique o mais longe que conseguir do pecado. Fique o mais longe que conseguir. Você diz: bem, posso fazer isso? Não há mal em fazer isso. Bem, se há dúvida na mente, não faça de modo algum. Fique longe de onde houver dúvida. Então, veja. Então você está vivendo com certeza pela fé, se não há dúvida. Se há dúvida, então deixe isso, nem chegue perto. E acho que muitas vezes são os pais que se afastam. Sei que há vezes em que as escolas e tal, escola dominical de meia ou 1 hora, domingo de manhã, e o mundo fica com as crianças o resto da semana. Injeta nelas mais do que um professor, e muitas vezes demais, a professora tem uma pequena lição trimestral que ela ensina enquanto pinta os lábios e arruma o cabelo, deixa as crianças fazerem o melhor que puderem. E então, em casa, elas não recebem nenhum treinamento cristão. A mãe está em algum lugar, numa reunião, jogando cartas, e o pai está na pista de boliche, e a irmã saiu como alguém num carro incrementar. E aqui está, veja. Porque para onde vamos? Você simplesmente é terrível. E então vemos todas estas coisas juntas.
Júnior lá fora, correndo para lá e para cá na rua, em sua motocicleta. E alguns deles estão jogando golfe e outros jogando sinuca. E é uma coisa e outra para entretenimento. E a igreja é abandonada. Muitas vezes, então, eles têm uma junta ali. Se esse pastor tocasse numa tecla que fosse um pouco contrária, ou dissesse algo a respeito, essa junta o chamaria. Seu nome iria para a sede e ele seria excomungado. Assim, vejam, tornou-se um ganha-pão, em vez de um servo ungido para pregar o Evangelho. Estão vendo? Isso mesmo, torna-se o que eles querem. É um ganha-pão. Eles têm de ficar lá, receber um bom salário. Ouça, irmão, Deus tenha misericórdia de um homem que venda sua primogenitura por isso. Ouça, precisamos de homens que manejem o Evangelho com as mãos nuas, não usando qualquer tipo de luva denominacional. Apenas mostre da maneira que está escrito, e o que tiver de ser, será. A quem servir o sapato, mamãe dizia que eu use. Dizia, não tire os seus carros. Agora, assim temos essas coisas que deveríamos estar ouvindo. Agora, este rei Uzias, sendo um rapaz tão maravilhoso, ele tinha um pai pio. Sua mãe veio de Jerusalém e um pai pio, que foi rei antes dele. E esse tipo de ensino penetrou nesse rapaz. Não sou democrata nem republicano, só dei um voto que foi para Cristo. E eu vou ganhar com esse. Agora, eu acho que o maior presidente que já tivemos foi Abraham Lincoln. Não porque também tenha sido de Kentucky, mas é porque o homem se ergueu do nada. E todos os livros que esse homem teve, desde o tempo em que era jovem até quase atingir a maioridade, foram a Bíblia e o Peregrino de Bunyan. Vejam, isso o tornou o quê? Aquele honesto ele, o que você lê, o que você faz, molda seu caráter. Isso diz o que você é. E agora, vejam, ele leu onde se fizesse o errado, você pagaria por isso. Se fizesse o certo, Deus o honraria. E isso o tornou o que ele era. E sua mãe, uma mulher pia também. Ele disse que se havia crédito a ser dado a alguém, era a uma mãe pia, que o educou certo. Agora, isso fez, penso eu diria que no mínimo um dos maiores presidentes, se não o maior que já tivemos. Ele se ergueu do nada e Deus o fez presidente porque ele era um homem honesto e um bom homem. Agora vemos que este rapaz foi igual. Tendo estes pais pios, ele fez o que era certo quando foi feito rei e quando tinha 16 anos, ele ignorou toda a política e as opiniões populares do seu dia e serviu a Deus com reverência. Isso fez dele um verdadeiro rei. Ignorar a política e a opinião moderna e servir a Deus com reverência. Isso foi muito bom. Seu reino, Deus o abençoou, foi tão grande que ficou próximo ao de Salomão. E Salomão teve o maior que houve, mas este rapaz ficou próximo de Salomão em seu reino. Foi uma grande ajuda para o jovem profeta Isaías, e ele, sendo jovem naquela época, apenas começando, tendo nascido profeta, ele observou a influência que este homem tinha sobre o povo e viu de onde vinha a sua influência, porque ele confiava enfaticamente em Deus. Ele notou de novo, Isaías notou, como Deus abençoa aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Agora vemos que este jovem queria permanecer com os princípios do que Deus disse. Ele guardava as suas leis. Uzias não virava à direita ou à esquerda.
Ele permanecia exatamente com o que a palavra dizia. E Deus o honrou e o abençoou em tudo o que fez. Prosperou, seguiu adiante. Que exemplo é para qualquer jovem? Acho que se tivéssemos pessoas hoje em nossas igrejas que afirmam ser cristãs, se elas se abstivessem das coisas do mundo e vivessem esse tipo de vida, isso influenciaria os cristãos mais jovens a fazê-lo. Mas hoje, quando abaixam os padrões e bebem, e fumam e agem assim e ainda tentam manter sua confissão de cristianismo, isso põe uma grande pedra de tropeço no caminho de outras pessoas e dificulta muito. Lembrem-se, a Bíblia diz: vós sois cartas vivas, escritas, lidas por todos os homens. Agora, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas Deus fez você um representante vivo. Você é uma carta ambulante. Deveria ser uma Bíblia ambulante. Cristo em você. Você deveria ser a palavra ambulante de Deus. E se você professa ser cristão e não é assim, sua influência, o que você está influenciando, fará com que você tenha de responder por muitas almas que desviou para longe de Cristo naquele dia do juízo. Acho que cabe a nós esta noite pensar nisso, pois cada homem, mulher, menino e menina sabe que vai a juízo. Você pode escapar disto, daquilo ou daquilo mais. Você pode sonegar o imposto de renda e escapar da Receita Federal. Você pode fazer uma coisa ou outra. Você pode ter ultrapassado o limite da velocidade e os policiais nunca o pegaram. Mas um dia o juízo o pegará. Isso é certo. E sabemos que o homem tem de morrer, vindo depois disso do juízo. A morte não é algo difícil, é o juízo após a morte. Essa é a parte ruim. E aí, o que você fez na vida e como influenciou outros, você terá de responder por isso naquele dia. Quanto mais devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que corramos com paciência essa carreira que nos está proposta, olhando não para o credo, para a denominação, para alguma outra pessoa, mas para Jesus Cristo, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Como devemos pensar nessas coisas, amigos? Séria e reverentemente, ao vermos esse dia se aproximando, sabendo que a qualquer momento as páginas da sua vida, o livro pode ser fechado esta noite. E amanhã será tarde demais para você fazê-lo. Não adie para amanhã o que você pode fazer hoje, pois o amanhã pode nunca chegar. Homens e mulheres, moços e moças, podem estar sentados aqui esta noite e estarão no necrotério antes do amanhecer. É verdade. E então seu livro é fechado e você nunca mais terá outra chance. Esta pode ser a última chance que você terá. Pense nisso seriamente. Você diz: bem, de certo não será. De certo não será, mas poderia ser. Mas lembrem-se, algum dia o livro será fechado e o que vocês estão fazendo agora? E principalmente vocês que afirmam ser cristãos, separem-se das coisas do mundo. Não tenham nada a ver com o mundo. Evitem, pois alguém o está observando. Alguém o está observando. E você não só vai enviar a si mesmo para lá, como também levá-los para um lugar ruim e terá de responder por sua influência. Como este profeta observou este homem e viu que Deus o abençoou, e que influência foi isso? Como aquele homem prosperou, o que Deus fez por ele. Ele vivia uma vida que era maravilhosa, abençoada por Deus, e não se virava para os lados.
Agora, aqui encontramos outro exemplo aqui desse homem. Este homem, Uzias, um grande rei que uma vez andou com Deus. A Bíblia disse, quando o rei sentiu que estava seguro, sentiu que estava bem, então seu coração se exaltou com orgulho. Permita-me parar aqui para dizer isto solenemente, meu irmão, irmã. Deus nos fez minha audiência esta noite. Devo ser muito sincero no que estou dizendo e vocês devem ouvir com toda seriedade. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas acham, temos alguns dos nossos irmãos ministros,